Bom dia. Dessa vez a nossa aula vai ser uma revisão do verbo rugar novamente, tá? Na aula passada, para quem estava online e presencial, eu falei sobre o verbo rugar, certo? Hoje, novamente. Então, vamos recapitular. O verbo rugar, na verdade, não é o verbo jogar. Jogar é outra coisa, tá? Aqui no espanhol, traduzindo para o português, ele equivale a brincar, tá? Então, os nossos vocabulários, o vocabulário que vocês estão estudando é sobre jogos, né? Sobre joguinhos, brincadeiras do dia a dia de uma criança. Então, a gente, para utilizar nas frases básicas do dia a dia, a gente precisa aprender a conjugar o verbo rugar no presente. Então, toda essa conjugação que vocês estão vendo agora, em azul, é a conjugação do verbo rugar no modo indicativo no presente, tá? Então, a gente vai aprender novamente a conjugar ele em todas as pessoas do discurso e saber como utilizar as desinências para cada pessoa, tá? Na primeira pessoa, eu sempre utilizo o yo, né? Então, é juego. Então, na primeira pessoa, eu vou agregar o ozinho, a sua desinência. Por isso que fica juego. Na segunda pessoa, tu juegas. Eu agrego o as para ficar juegas. Ele ou você, que equivale a você, a gente agrega a letrinha A. Então, fica juega. Nosotros, que já é na primeira pessoa do plural, agora, a gente vai acrescentar somente amos. Então, é jugamos. Lembrando que na primeira e na segunda pessoa do plural, o verbo ele não sofre defeitos. Por isso que no restante das conjugações que vocês estão vendo, o verbo rugar só fica com juegue, 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 não é? Então, isso aí é um defeito, é porque ele é um verbo irregular. Quando o verbo ele é irregular, ele vai ser acrescentado uma vogal a mais na sua conjugação. Por isso, o verbo rugar é dessa maneira, tá? E todos os verbos irregulares, quando estão na primeira e segunda pessoa do plural, que é nosotros e vosotros, ele não sofre essa irregularidade. Ele fica perfeito, tá? Por isso que é jugamos e na segunda pessoa do plural é jugás. Então, na primeira pessoa, eu só agrego amos. Na segunda pessoa, eu só vou agregar as. Então, fica jugás. Já na terceira pessoa do discurso, que é eles, elas ou ustedes, eu agrego an. Então, fica juegan, tá? Então, vamos aqui no exemplo. O primeiro exemplo. Clarita juega, pero no le gusta. Então, Clarita é ela, né? Então, é uma pessoa do discurso. Toda vez que eu for mencionar o nome de uma pessoa, de um lugar, de uma estrutura, tá? Ou de uma paisagem, sempre vai ser equivalente à terceira pessoa do singular, tá? Por exemplo, se fosse a capital de Teresina, o nome Teresina, né? Que é a nossa capital. Eu ia utilizar o verbo juega novamente, porque ele equivale à terceira pessoa do singular. Então, Teresina juega. Então, Teresina brinca, tá? Ustedes juegan deprisa. Esse ustedes, traduzindo, é vocês. Então, é mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa e equivale a vocês, é a terceira pessoa do plural no nosso discurso, tá? E quando tiver dois nomes, professora? Por exemplo, Clarita e Diego, vai ser a mesma coisa. Quando tiver dois nomes, tá? Numa frase, nome próprio, nome de lugar e etc., vai ser equivalente à terceira pessoa do discurso no plural, tá? No caso, se for um só nome, é terceira pessoa do singular. Se for mais de um nome, vai ser terceira pessoa do plural. E quando tiver um nome e yo, por exemplo, Clarita e yo, essa pessoa vai equivaler à primeira pessoa do plural, tá? Então, é eu e mais
muitas outras pessoas. Então, é nosotros, é eu e mais alguém. Então, é nosotros, são muitas pessoas, tá? Então, é esse o bizuzinho que eu quero que vocês aprendam, certo?